Apocalipse capítulo 1, assim diz a palavra do Todo-Poderoso. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo quanto tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz vos seja convosco da parte daquele que era, que é e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o traspassaram de todas as tribos da terra, e eles se lamentarão sobre ele. Assim diz. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Eterno, no nome de Jesus, recebe o nosso louvor e gratidão, recebe o nosso culto, a nossa adoração ao Senhor nesta noite, neste lugar. Eu te louvo pela vida de cada um dos teus filhos e filhas, pela vida de cada irmão, de cada pessoa que saiu da sua casa no início desta noite e veio estar neste lugar, na tua casa, prestando culto de adoração ao teu santo nome. Que o Senhor receba a nossa adoração, que é dada ao nome de Jesus. Te louvamos por cada expressão de louvor e de grandeza do teu santo nome em cada canção que cantamos. Deus amado, e agora te pedimos, como sempre o fazemos, confronta-nos com a tua palavra. O Senhor já tem falado tanto conosco nesta noite, em cada canção, em cada palavra dita. Te pedimos mais uma vez, Senhor amado, que tu continues agindo e falando conosco, nos confrontando com tua palavra, nos edificando na mesma. Senhor amado, para a glória do teu santo nome, nós te pedimos encarecidamente, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Meus irmãos, na terça-feira nós falávamos, ainda dentro do livro de Apocalipse, aliás, nesses 3 primeiros versículos que nós deixamos para trás no domingo, e o fizemos de propósito. E terça-feira nós estivemos falando um pouco sobre isso aqui. De novo nós vamos perceber nesse texto esse propósito de João de tratar da Trindade, da ação da Trindade desde o princípio de todas as coisas, assim como no final de todas as coisas. E o que João tem como propósito é obviamente falar da pessoa de Jesus, exaltá-lo por sua obra e grandeza, mas ele vai mostrar claramente a ação deste Deus Trino na criação, na sustentação de todas as coisas, na salvação, na redenção de todos. O Deus Criador, o Espírito que paira sobre as águas e o Filho prometido, ou a semente prometida que
iria trazer redenção total à humanidade, é o Deus que está também no Apocalipse, ou na Revelação. O Deus que começou e termina todas as coisas. João, então, tem esse cuidado de fazer isso. E nós, então, percebemos ao longo da leitura de Apocalipse algumas coisas. Aliás, nós afirmamos, por exemplo, que esses 7 espíritos a que João se refere, traz essa saudação. Ele fala do Deus Pai, ele fala do Deus Espírito e fala do Deus Filho, Pai, Filho, Espírito Santo. E nós esquecemos, por exemplo, de dizer ou de afirmar, de trazer e mostrar que essa não é uma afirmação nossa, que esses 7 espíritos não é uma invenção de quem está simplesmente querendo fazer sentido ou querendo fazer uma afirmação que não existe. Mas, obviamente, quando fala desses 7 espíritos, nós temos o entendimento que existe somente um espírito. E João usa muito o número 7 para falar de completitude, de plenitude. Usa esse número para mostrar que o Espírito é plenamente Deus. E demonstra que ele é uma pessoa perfeita, Deus Santo, adorado. E quando João faz essa afirmação, obviamente é uma palavra, é o próprio Deus quem está falando, e João está transmitindo esta saudação às igrejas. João está fazendo alusão de Isaías, capítulo de número 12, versículo de número 2, que vai falar exatamente do Espírito Santo, e ele descreve ali 7 espíritos, na verdade, referindo-se ao Espírito Santo de Deus, e cada uma das suas funções, mostrando de novo a plenitude de Deus na pessoa do Espírito Santo. Eu precisava trazer esse esclarecimento. Dito isto, nós então temos a continuidade do texto, porque na semana passada nós falamos aí do fato de que o Deus Todo-Poderoso está cumprimentando, está mandando uma saudação para a igreja, está falando com a igreja, e ele fala como, da parte de João, fala da parte daquele que é, que era e que há de vir, referindo-se a Deus, e vai falar das características do Deus Todo-Poderoso Criador. Ele vai falar da parte do Espírito Santo, ou dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, de novo, falando da pessoa do Espírito Santo, na ação da igreja, se movimentando na igreja, e agindo, conduzindo, santificando a igreja, e vai falar de Jesus Cristo e as suas características, dizendo que ele é a fiel testemunha, ele é o primogênito dos mortos, ele é o príncipe soberano dos reis da terra. E então João vai fazer uma doxologia, uma palavra de engrandecimento, agora a Deus, mas especialmente ao Filho de Deus, a essa testemunha fiel, ou a testemunha, esse mártir fiel, que foi fiel até morte, obedeceu até a morte de cruz. Ele vai chamar e vai fazer, trazer essa palavra, demonstrando, revelando a glória, esse louvor, essa adoração, a testemunha fiel, ao primogênito dos mortos. Ele vai adorar a Jesus, e doxologia é justamente essa palavra de louvor, palavra de adoração ao Senhor Todo-Poderoso. Mas o que é isto? Nesse texto, nesses versículos, ou no versículo 5 e 6, João vai falar não somente do louvor, né, da adoração devida a Jesus Cristo, mas ele vai então dizer o porquê que a igreja, ou as igrejas, os crentes, deveriam prestar culto, adoração, exaltação,
proferir uma palavra de honra e de glória ao Deus Trino, especialmente a pessoa bendita de Jesus, pela sua obra, pelo que ele fez. E então João, nesses versículos 5 e 6, vai dizer exatamente o porquê daquela doxologia, o porquê daquela palavra de honra, de exaltação, essa palavra de glória ou de glorificação a Cristo. E é sobre isso que nós queremos falar nesta noite, essa palavra de louvor, essa doxologia, essa palavra de elogio, de adoração, essa palavra de glória ou de glorificação a Jesus Cristo. Por que a igreja deveria adorar? Porque nós devemos nos prostrar, porque nós devemos engrandecer, porque nós precisamos e devemos declarar a sua glória. E ele vai logo dizer, na parte última do versículo 5, porque ele nos amou. Porque ele nos ama, diz o versículo 5. Ao príncipe, a ele seja a glória, o poder para todo sempre. Amém. Mas antes de ele falar desse louvor, ele vai dizer exatamente que ele nos amou, aquele que nos amou. Então nós devemos adorar a ele, nós devemos nos portar a ele, declarando a sua glória, a sua majestade. Devemos honrá-lo com a nossa vida, muito mais do que com os nossos lábios. Ele mesmo disse, olha, esse povo me honra com lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então, ele não quer apenas que nós venhamos proferir palavras de glória, cantar palavras que falem, magnifiquem o seu nome, falem da sua grandeza. Ele quer que nós o honremos em nossa prática diária, em nosso comportamento, com a nossa vida, com as nossas escolhas. Digamos quem ele é através das nossas atitudes de adoração e não apenas. Também devemos verbalizar isso. Também devemos proferir palavras que falem desta atitude, porque ele nos amou e o seu amor é incondicional. O seu amor é este dom, é este presente, é um amor incondicional e nós não buscamos esse amor. Nós não buscamos esse amor. Deixa eu só ilustrar isso através do meu relacionamento. No final de 99, eu estava vindo do seminário, vindo para a Vitória da Conquista. De lá eu iria para Caetité, onde eu iria pastorear. E passando em Vitória da Conquista, eu conheci Vitória, que me chamou a atenção. E eu me interessei. Em fevereiro do ano seguinte, eu vim pregar na igreja, então nós passamos a nos corresponder. Eu me interessei muito, passei a orar e eu me interessei e eu busquei o amor dela, a atenção dela para mim. Eu me interessei por ela e eu busquei, a gente começou a se relacionar em uma amizade através de cartas, eu lá em Caetité, ela lá em Vitória da Conquista, e eu comecei a orar e pedir a Deus, mas eu também tomei a atitude de buscar a atenção dela, de conquistá-la, de buscar o seu amor, de buscar a sua atenção. Então nos correspondemos, começamos a orar e nós nos casamos, para resumir. No caso de Deus é completamente diferente. Ele nos amou e eu não fui buscar, eu não me interessei pelo seu amor. Eu simplesmente, a minha vida era totalmente oposta à santidade, à grandeza. Ele me criou para que eu me relacionasse com Ele. Ele me criou para que eu amasse, para que eu adorasse. Mas eu não fazia isso, eu não o buscava. Eu não me interessava pelo seu amor. Eu não buscava o seu amor. Eu não busquei o seu amor. Mas Ele me amou apesar disto. E Ele foi quem me buscou.
Ele foi quem me conquistou, Ele foi quem me atraiu, e a gente acabou de cantar aqui agora, a sua glória nos atraiu, Ele nos atraiu, e Ele está chamando aqui, João chama a atenção da igreja para que adorem, declarem a sua grandeza, declarem o seu amor, declarem a sua glória, porque Ele nos amou, apesar de nós não nos interessarmos por Ele. E a nossa vida dizia exatamente isto. Hoje nós cantamos, mas eu escolho Deus, eu quero Deus, mas nós só cantamos isso porque Ele nos amou primeiro, porque Ele nos buscou primeiro, porque Ele nos salvou primeiro, porque Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E hoje nós podemos cantar com propriedade, eu escolho Deus, porque sabemos que Ele nos escolheu, Ele escolheu nos amar. Isso é dom de Deus. E reforçando isto, dentro do texto, eu chamo os irmãos para lerem comigo o livro de Romanos, texto bem conhecido, mas eu faço questão de lê-lo na sua íntegra e não apenas recitá-lo. Porque à medida que a gente vai lendo, a gente vai entendendo. Romanos 8, Romanos 5. E aí sim, o versículo 8 ao 11, diz assim: mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quem aqui amava a Deus quando Deus foi lhe salvar? Quando Deus te redimiu? Ele é que te amou primeiro. Você não buscou o amor dele. E Ele te amou a si mesmo. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados ou perdoados pelo seu sangue, seremos por Ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos de Deus, nós éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte do seu Filho, muito mais tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo que agora alcançamos reconciliação. Paulo em Coríntios vai dizer exatamente isso, porque Deus estava em Cristo reconciliando a Clodoaldo com Ele mesmo. Reconciliando você. Foi Deus te amou, e Deus te amou apesar de você. Nós não buscamos o amor de Deus, nós não nos interessamos pelo amor de Deus. De repente acordamos um dia e falamos, não, eu preciso desse amor, eu quero esse Deus. Não, Ele é que nos buscou, apesar de nós, apesar de sermos inimigos dEle. Ele nos buscou para ser seu, não tendo qualquer razão para isso. Deus não tinha razão nenhuma para nos amar, mas Ele nos amou. Voltando de novo à ilustração. Eu tinha razões para amar a Vitória. Eu via qualidades nela da mulher que eu queria para mim. Mas Deus não via nenhuma qualidade em mim para que eu fosse servo dele, para que ele me amasse. Ele me amou sem que houvesse qualquer razão, sem que eu fizesse qualquer ato para que eu merecesse aquilo. É mérito de Deus, é graça de Deus. Então, o salmista chama os seus adoradores lá nos salmos para que glorifiquem. Vinde, olha, contemplai as obras do Senhor. Veja o que Ele fez por vocês. Ele vos amou. Ele alcançou vocês. Ele fez de vocês uma nação. Ele amou vocês. Deus resolveu, decidiu, na sua presciência, na sua glória, me amar, me amou, me escolheu. E aqui João
está simplesmente dizendo: olha, deem glória a Ele, glorifiquem a Ele, adorem a Ele, prestem adoração a Ele, olha, declare a sua grandeza, o tenha em honra e glória, porque Ele nos amou. Ele nos amou. Ele nos amou. Mas aí João continua dizendo que Deus, Ele nos amou. E se a gente for olhar essa expressão, a gente vai entender. A gente lê de Gênesis e Apocalipse, isso não é chavão, isso aí não é palavra chavão não, e que muitos usam, mas nós iremos ver de Gênesis e Apocalipse que o nosso Deus, se Ele é o teu Deus, coloca no teu coração. O meu Deus só sabe amar. Deus, o nosso Deus, só sabe amar. Como eu não vou glorificar a este Deus? Como eu não vou servir com minha vida a este Deus Todo-Poderoso? Como eu não vou prestar o meu culto? E volto a dizer, não somente palavras de honra de lábios, que fazemos muito bem, sabemos usar bem as palavras, sabemos usar bem as nossas canções, as nossas orações. Nós falamos muito bem, principalmente em público, quando nós vamos falar da grandeza de Deus, do que Deus significa para nós, e nós falamos, e às vezes até nos emocionamos, mas se nós de fato não honrarmos com o nosso procedimento, com o nosso coração, essas declarações belas não servem e não falam da verdade que deve haver em nós. Falta gratidão aos nossos corações. O nosso Deus só sabe amar. Nós devemos também saber somente adorar, somente a Ele. Por que nós devemos prestar essa honra e essa glória ao Senhor Jesus Cristo? E aí, de imediato, João responde: porque Ele nos libertou do nosso pecado. Diz assim o texto. Porque aquele que nos amou, versículo 5 ainda, a última parte. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. João ainda é mais claro ainda, quando ele escreve uma das suas cartas, e também o Evangelho, para falar do amor de Deus, para falar da grandeza do Senhor. Mas em João 8, 34 e 35, ele vai falar que verdadeiramente nós estamos livres, nós somos libertados do pecado e da força do pecado. O Senhor nos libertou de todo o pecado. Nós éramos escravos, totalmente escravizados pelo pecado. O pecado tinha o poder, Paulo vai falar que o pecado tinha o poder de morte sobre nós. Vai dizer que o aguilhão do pecado, o aguilhão da morte era o pecado. Eles não somente nos escravizava, o pecado não somente nos escravizava, mas era o ferrão que nos matava. E o Senhor vai dizer que nós somos libertos. E nós precisamos entender que o maior problema do homem é o pecado. O maior problema do homem não é financeiro. O maior problema do homem não é emocional. O maior problema do homem não é comportamental. O problema do homem é o seu relacionamento com Deus, separado de Deus. O problema do homem é o pecado. Mas o Senhor, a palavra dele afirma categoricamente que ele resolveu o pecado de uma vez por todas. Então o texto vai nos trazer
uma relação de todo o Velho Testamento e os sacrifícios, e sempre acontecia, e novamente morria mais um animal, e aquilo não definia ou não resolvia definitivamente o problema do pecado na nação, mas quando o Cordeiro de Deus apareceu, o próprio João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que resolverá definitivamente o problema do pecado, que libertará o homem completamente, que quebrará o aguilhão do pecado. Então nós devemos amá-lo, porque ele nos libertou de todo o pecado. Jesus resolveu completamente, definitivamente o problema do pecado, e o pecado não tem mais poder de morte sobre as nossas vidas. Mas olhe bem, o que Paulo fala em Gálatas 5 vai mostrar que verdadeiramente Cristo nos libertou para a liberdade e para a vida. Não vos ponhais de novo em servidão do pecado. De novo eu quero ler o texto. Gálatas, capítulo 5. Diz assim, 5:1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. E outra versão diz, olha, permanecei firmes nessa liberdade. Porque para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Então, não se coloquem de novo debaixo do jugo da servidão, debaixo das correntes do pecado. Não vos ponhais de novo nesse jugo. Não coloque sobre o pescoço de vocês, sobre as vidas de vocês, sobre a serviço de vocês, de novo. Não voltem de novo à escravidão do pecado. Vocês já foram libertos dele. E somente permanecendo em Cristo, somente adorando verdadeiramente, somente servindo e entregando os vossos membros, os vossos corpos, as vossas mentes, corações a Ele, é para serviço dEle, para a glória dEle, para a adoração dEle, é que vocês não irão voltar para a servidão do pecado. Nós devíamos adorá-lo. E nós lemos outro texto, bem conhecido dos irmãos. João, Evangelho de João, capítulo de número 8. João 8 diz assim: dizendo estas coisas, versículo 30, dizendo estas coisas, muitos crerão nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhes: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo ou escravo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. E se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E essa libertação já chegou para nós. Então nós não podemos viver uma vida dúbia, servindo a Deus e servindo a nós mesmos. Nós não podemos viver uma vida e achar que está tudo bem, fazer a vontade de Deus
e fazer também a vontade e atender os nossos desejos, impulsos. Nós somos libertos para servir a Deus. E nós não podemos voltar de novo à escravidão do pecado. Todas as vezes que eu satisfaço a minha carne, os meus desejos, a minha vontade, eu não estou agradando a Deus. Porque a minha carne aborrece aquilo que é santo. Aquilo que é santo. Então Jesus resolveu o problema total do pecado. E Ele vai nos falar, a palavra de Deus vai nos falar sobre essa liberdade e esta obra de Jesus. E Paulo, encerrando a carta aos Coríntios, aos primeiros Coríntios, ele vai falar que da nossa vitória sobre o pecado, a nossa vitória é sobre o pecado, né? Ele nos chamou e nos libertou de todo o pecado. E ele conclui dizendo, olha, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes em quê? Nessa liberdade. Sejam firmes em Deus. Sejam firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor ou na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus recompensa a todos que simplesmente se compromete com Ele em viver uma vida para a glória dEle. E é isso que João está chamando para que nós façamos, porque nós já fomos libertos do pecado. Adorar a Deus, servir a Deus, prestar culto ao Senhor, com as nossas vidas, com o nosso comportamento diário, com as nossas escolhas, com a nossa mente, com o nosso coração, com a nossa alma, com as nossas palavras. Tudo isso faz parte da adoração e de como eu me relaciono, de como eu adoro, de como eu declaro a grandeza deste Deus. E eu vou experimentar, eu vou vivenciar sobre tudo, eu vou ser grato, porque Ele me amou e Ele me libertou. E por último, nós devemos adorá-lo, nós devemos tê-lo em honra e em glória, diz João nesse texto, porque Ele nos constituiu reis e sacerdotes. E João separa o versículo 6 para dizer isto, e assim diz a palavra do Todo-Poderoso: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja a glória, o poder para todos sempre. Amém. Ele nos constituiu reis e sacerdócio, ou sacerdócio real. Aliás, quem fala sobre isto é o apóstolo Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Vós sois nação santa, né? Sois sacerdócio real, povo adquirido para que anuncieis as grandezas daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos reis e sacerdócio, ou sacerdócio real. Com Cristo reinamos sobre o pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Com Cristo, a igreja, obviamente, quando ler, ou a igreja deveria ler esse texto, e não deveria pensar que num tempo, espaço de tempo, e em um determinado lugar a igreja reinaria com Cristo. O que João está dizendo é que o Senhor já nos constituiu reis e sacerdotes. De novo, eu chamo a atenção para o contexto em que as igrejas da Ásia estão vivendo, de reis soberanos, de nações, sobretudo de Roma, dos imperadores se autodeclarando Deus e senhores, e exigindo adoração a eles,
dizendo que eles têm o poder, que eles têm a glória e têm os direitos de serem adorados. E aqueles que não estavam dispostos a adorar aqueles imperadores morreriam, seriam perseguidos. E o que o Senhor está dizendo é: não, o rei soberano, o príncipe dos reis da terra, o soberano da terra sou eu. E vocês são, comigo, reis e sacerdotes. Vocês não vão reinar no futuro, em algum lugar. Vocês já reinam hoje, sobretudo sobre o pecado e sobre todo o mal que vem contra vocês. Vocês já reinam sobre isso. O pecado já não tem mais efeito na vida de vocês, nem mesmo a morte pode impedir isto, porque vocês já reinam em vida, já aqui neste mundo. Mas essa palavra também fala de algo futuro, sim, em que nós, em glória ou glorificados, reinaremos para sempre com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então o Senhor deve ser adorado porque Ele já nos constituiu. A igreja já reina em Cristo e reinará na sua plenitude no futuro, na redenção plena, quando Cristo virá. E o texto, dando continuidade a esse texto, nós iremos falar na outra mensagem, Ele virá nas nuvens, Ele já está vindo nas nuvens. A palavra imediata no texto é a brevidade, o tempo da vinda do Senhor. O Senhor já está vindo buscar a sua igreja e nós reinaremos, aí sim, na sua plenitude, seremos glorificados. Mas hoje nós não estamos mais sujeitos ao pecado, nós reinamos em vida, porque aí o apóstolo Paulo vai falar que pelo pecado de Adão reinou o pecado, mas pelo sacrifício de Jesus nós reinamos em vida para a eternidade. Então nós somos reis, mas o texto também vai dizer que nós somos reis e sacerdotes, e João não está inventando uma coisa nova. Aliás, Pedro fala também sobre isso, né? Pedro fala sobre isso, nós já citamos o texto, 2 Pedro 2,9, e Pedro está pregando para a igreja, está orientando a igreja, e Pedro não está inventando, pegou o Velho Testamento, olha, essas coisas são passadas, e eu vou trazer uma nova doutrina para vocês. Quando Pedro fala, vós sois geração eleita, povo adquirido, sacerdócio real. Pedro tem como base 2 textos do Velho Testamento. Com relação à nação santa, reis, povo adquirido, propriedade do Deus vivo. Ele está referindo-se a Isaías. Isaías de número 43, ele fala sobre isso. Mas ele está se referindo aqui como sacerdócio real, ou como esse ministério sacerdotal dos crentes da igreja. Está referindo-se a Êxodo, capítulo 19, que fala que Deus iria então trazer ou fazer do seu povo um sacerdócio real, um sacerdócio eterno. E nós precisamos entender o seguinte, que nós, embora o sacerdócio nos termos levíticos foi encerrado em Cristo, e Cristo é o sumo sacerdote, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu se rasgou de alto a baixo, o Senhor estava dizendo que o sacerdócio levítico estava sendo encerrado e agora estava se iniciando o sacerdócio na ordem de Melquisedeque, o sacerdócio que o autor aos Hebreus trata de uma maneira magnífica. Magnífica. E nós,
Então exercemos, e o papel do sacerdote era justamente fazer esse canal de levar o povo a Deus, de conduzir o povo a Deus, de conduzir o sacrifício de adoração, de conduzir o homem a Deus. E nós como igreja exercemos, nós como crentes exercemos esse sacerdócio real de trazer os homens, de conduzir os homens diante do Senhor. Nós não somos a porta, Jesus o é, Ele é o sacerdote, o sumo sacerdote. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, e nós temos essa função de trazer o homem, de mostrar o caminho ao homem, que é Jesus, e trazer esse homem, trazer o ser humano para adorar a Deus, a pessoa bendita de Jesus. E não é na glória que nós iremos fazer isto, é aqui, é neste momento, não é no futuro que nós devemos fazer isso. Por isto, Ele nos constituiu. Por isso, Ele nos ordenou. Escute bem. Não é somente o pastor Clodoaldo, aqui que é sacerdote, que é pastor. Mas nesse sentido, eu, você, todos vocês, somos sacerdotes de Deus e temos a função de mostrar a glória do sumo sacerdote, Jesus Cristo, aquele que resolveu o problema do pecado, aquele que é maior do que todo o sacerdócio levítico, aquele que é digno de toda adoração, é o único que é o caminho, a verdade e a vida, é o único que é o vivo e novo caminho para Deus, somente Ele. E nós temos essa função como sacerdócio real, como reinantes em vida em Cristo Jesus. Nós temos o dever de adorá-lo, de glorificá-lo, de falar da sua glória, de honrá-lo, trazendo os homens e mostrando a glória dele na nossa adoração, no nosso serviço, no nosso comportamento. De novo nós afirmamos, nós devemos adorar, nós devemos prestar culto, nós devemos fazer doxa, nós devemos dar uma palavra de doxa, ou uma palavra, o logos de doxa, ou a palavra de glória a Jesus Cristo, somente a Ele a honra e a glória, diz o texto, a Ele, somente a Ele, somente a Ele, seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Coloquemos em pé, por gentileza.